Esqueci. Então, já está gravando. Nós estamos resolvendo o exercício 19, da página 19, que surgiu uma dúvida. Vamos continuar. Então, agora eu vou operar. Já vi que ao multiplicar o x, aqui fica menos x ao cubo, vou subtrair. Então, aqui fica 0. Não preciso nem escrever. Fica 0. Vou agora escrever. Vai dar menos x ao quadrado. A mais 3x vai dar mais A mais 3x mais B. Professora, por que você escreveu assim? Porque eu tenho que escrever o coeficiente. O coeficiente é o quê? É A mais 3. Se aqui fosse 2, não seria 2 mais 3, 5? Então, eu estou escrevendo o coeficiente aqui, A mais 3, tá? Agora, eu vou sumir com esse termo menos x. Qual é o valor que eu tenho que botar desse lado? Eu tenho que colocar menos 1, porque eu vou fazer menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá menos 1. Ó, menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Passando para o outro lado, mais x ao quadrado. Então, vai cancelar. Menos 1 vezes x, x passando para o outro lado, menos x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3, passando para o outro lado, menos 3. Então, aqui vai cancelar. Esse termo aqui vai ficar como? Qual é o coeficiente que está aqui? Vou até trocar a letra. Menos 3. Menos x menos 1. 3. Isso, é menos 1, não é? Então, eu vou operar esse com esse aqui. Deixa eu ver se dá menos 1. E aqui eu errei o sinal, ó. Menos 1 vezes x dá menos x, passando para cá dá mais x. Ó, um sinal ia mudar toda a minha vida. E errar feio aqui. Então, agora eu tenho que, de novo, somar os coeficientes. Então, para somar esses coeficientes, vai ficar A mais 3 mais 1. Lembrando que aqui não tinha 1, mas eu tenho que, na minha mente, colocar um 1 aqui. Vezes x. E qual é o termo independente? O termo independente é b menos 3. O problema está falando que eu quero que seja divisível, ou seja, o meu resto tem que ser 0. Tudo isso tem que ser 0. Para tudo ser 0, eu tenho que cada parte tem que dar 0. Então, A mais 3 mais 1 tem que dar 0, ou seja, A mais 4 tem que ser 0, então A tem que ser igual a menos 4. E essa outra parte aqui também tem que dar 0. Ou seja, B igual a 3. Então, toda vez que tem um exercício que fala assim, determine o valor de A, determine o valor de K, de forma que o polinômio seja divisível, como é que vocês vão fazer? Vocês vão montar a divisão e o resto tem que igualar a 0. Nesse caso aqui, o meu resto deu um polinômio de grau 1. Então, o coeficiente do x e o termo independente tem que dar 0. Para tudo, dá 0. Tudo bem? Você pode fazer só 21 para ver... Só para fazer... É a Porque essa mesma questão aí coisa, de fazer... faço. Deixa eu Eu fico limpar. muito confusa da hora de resolver. E aí eu quero ver várias vezes da hora da prova. Se tiver alguma parecida, Tá eu meio bom. que já vou saber o que Esse fazer. aqui, ó, entendeu? Vou limpar a tela. Já tiraram um print, já fizeram, não sei, dar print da tela, tirar foto. Sim. Viu que tem que prestar atenção no sinal, né? Um errinho... Tem que prestar atenção no sinal da Isso. toca e ver quem dos dois é divisível para fazer ali de baixo. Isso. Vou fazer o outro que é a mesma ideia, mas a gente tem que prestar atenção. Vamos fazer, então, agora o 21. No 21, para que valores o polinômio A e B, do polinômio A e B, seja divisível? Então, o polinômio A é x ao cubo,
mais x ao quadrado mais ax mais b tem que ser divisível pelo polinômio x ao quadrado mais x mais 1. Então, eu vou fazer a divisão. X ao cubo dividido por x ao quadrado, dá x. X vezes x ao quadrado. X ao cubo. Passando para o outro lado, menos x ao cubo. X vezes x. X ao quadrado. Passando para o outro lado, menos x ao quadrado. X vezes 1 dá 1x. Passando para o outro lado, menos x. Então, vou efetuar a divisão. A operação. Repara que nessa, a gente já cancela 2 logo de primeira, que é uma maravilha. Então, agora eu vou operar aqui os coeficientes. Lembrando que se não tem nada, significa que eu tenho 1 aqui na frente. Então, eu vou fazer. Qual vai ser a operação desses coeficientes? A menos 1 vezes x. E o b é o termo independente. Repara que o resto já está com um grau menor do que o divisor. Então, eu não continuo a minha divisão. Esse é o meu resto. Numa divisão exata, o que acontece com o resto? O resto tem que ser zero. Então, isso tudo tem que ser zero. Se eu tenho um monômio que tem que ser zero, então cada parte dele tem que ser zero. Então, A menos 1 tem que ser igual a zero, A igual a 1. E essa parte aqui do B tem que ser igual a zero. Como eu não tenho nada nem para somar nem subtrair, eu boto direto B igual a zero. Tudo bem aqui? Esse foi mais fácil que o anterior. Tudo bem? Então, É porque eu acho que está sendo mais complicado, é da hora de fazer o resto zero. Que tipo, acho que da primeira foi porque A mais 3 e mais 1 deu a primeira, porque a segunda fase deu A mais 3, e aí da hora de fazer a soma ficou mais 1. Então, colocaram os dois juntos. Porque na E a outra, outra foi o B, a expressão aqui era ficou menos maior. 3. E nessa aí foi o A, é que sobrou menos 1 ali, então ficou junto com o A. Ficou mais simples aqui, ó. Mas se, por exemplo, eu tivesse aqui um resto com mais coisa, eu teria que botar tudo igual a zero. Tá? Na divisão exata, o resto todo é zero. Tá bom? Então, agora eu vou parar esse compartilhamento. Uma pergunta só em relação aos planos de grau. Como você fala que... Vamos falar que ele está perguntando se ambos estão localizados no mesmo eixo. Só que tem positivo e negativo, mas eles estão no mesmo eixo. Então, deixa eu voltar Poderiam aqui. ser considerados no mesmo eixo ou não? Deixa eu voltar aqui e limpar para a gente poder pensar junto. Vamos lá. Tipo. Eu não consigo desenhar a reta direitinho, tá? Ó. Tá. Nessa caneta, não consegui ainda aprender a fazer isso. É porque eu entendi como funcionam os quadrantes, mas é a função de régua ali, localizado no mesmo eixo. Mas essa função de régua eu não sei usar direito. Se ambos estiverem do mesmo sinal ou vale se ele tiver negativo ou positivo. Nessa dúvida que eu fiquei. Fala. A dúvida é, então, vamos supor que você tem aqui, ó. Aqui é 1, 2, 3. Então, aqui você tem o complexo Z1, que é o complexo 3. Aqui você vai ter o complexo Z2, que é o complexo 3i. Você quer... Qual era a pergunta? Se eles estão sobre o eixo. Quando ambos estão localizados no mesmo eixo. Tipo, tá do mesmo eixo de X ou de Y. Isso. Então, vamos ver. Esse aqui, eles estão no mesmo eixo? Não, mas estão no mesmo quadrante. Isso. Não estão no mesmo quadrante, não. Não, tipo, o quadrante não seria o espaço ali, que seria 1?
O quadrante, ele tem que estar aqui. Aqui ele não está, inclusive não está em quadrante nenhum, ele está sobre o eixo. Esse aqui é o complexo 3 dúvida também. mais 0i. É 3, é o número real 3. Então, os números, eles vão estar sobre o mesmo eixo se eles forem ou reais puros, que no caso é esse aqui, ó, 3, pode ser o número 2, pode ser o número 1, pode ser o -1, ou eles vão ser imaginários puros. Se ele está sobre o eixo real, ele vai ser um número real. Isso se ele estiver sobre o eixo X. O número X. real e o número imaginário é o Y. Imaginário, que a gente chama de imaginário puro. Por que ele é um imaginário puro? Porque ele é preconceituoso? Não. Ele é um imaginário puro porque ele só tem a parte imaginária. Então, por exemplo, o número que está aqui é o número 1i. O que está aqui é 2i. O que está aqui é 3i. Daqui é 4i. E para baixo? É o -i, -2i. Agora, se eu pegar um número aqui no meio, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir aqui, ó. 5, 3. Esse aqui vai ser o 5 mais 3i. Ele não é nem um número real e nem um número imaginário puro. Ele é um número complexo, 5 mais 3i. Então, números que estão sobre o eixo X são chamados de números reais. E os números sobre o eixo Y são imaginários puros. O que é um imaginário puro? É um número que só tem a parte imaginária, não tem essa parte real. Aí, se eu pego um do segundo quadrante, vamos ver esse aqui, ó, do segundo quadrante. Ele é o -1 mais 2i. Deixa eu admitir um aluno aqui. Ó, -1 mais 2i. Fala. Outra pergunta. Será que esse exercício que você perguntou do GeoGebra? GeoGebra. Aqui, você pediu, escreve 3 números complexos distintos. Tá, mas como você quer que a gente escreva? Que eu fiquei em dúvida. Você escrever é você me dar um exemplo. Deixa eu limpar a tela. Lá tá assim. Você só pode dar um exemplo só para saber como você quer que eu escreva? Isso, vou te dar um exemplo. Lá tá a tela assim. É que eu fiquei em dúvida de como eu posso escrever esses exemplos. Sim. Lá tá a tela assim. Deixa eu admitir o Vinícius que é... E você pode mexer no cursor. Você pode mexer no cursor. Então, você pode me dar um exemplo, por exemplo. 2, se você 3. quer que a gente escreva o ponto, escrever assim, ó. De cima, os dois juntos. Não, você vai escrever aqui, ó. 2 mais 3i. É um exemplo. E aí, você com o mouse ou com o seu dedo, você vai marcar assim, mexer. 2 mais 3i. Aí, você quer marcar um outro ponto. Você pode escrever 1 mais 2i. É um outro exemplo. Como é que eu marco 1 mais 2i? 1, 2i. Vou escrever um outro exemplo. -3 mais 4i. -3 mais 4i. Esse é outro exemplo. Quando eu peço para você escrever, é fazer isso aqui, ó, que eu estou envolvendo. Tá vendo que eu escrevi aqui, ó? 2 mais 3i, 1 mais 2i, -3 mais 4i. É isso aqui. É porque eu fiquei em dúvida se você queria que a gente escrevesse. Eu tive dúvida numa parada assim, só que aí eu o número que aparece ali do canto em vermelho e o azul junto. Ou só para escrever um dos dois. É só escrever isso aqui. Na parte de cima, você... Oi, fala. Professora, Desculpa atrapalhar a explicação.
Desculpa Fala. atrapalhar a explicação, mas a Sofia pediu para avisar para a senhora que ela não está conseguindo entrar, porque ela coloca a senha e tá para tivesse errado. Vê se pelo link direto ela consegue. Não consegue no Ela link direto? falou que o link sempre pede para ela, o Zoom sempre pede para ela a senha. E Por não quê? tá Mas dando? Não tá entrando? ela disse que tá aparecendo como se tivesse errado a senha. Ué, estranho. Compartilha de novo o Ela tá link para tentando. ela. É. Deixa eu Tá ver bom. quem tá aí, fazer a chamada rapidinho. Fala, Maria Fernanda, vai falando aí as suas dúvidas. Como saber se o coisa tá no mesmo quadrante? É só contar aquela divisão dos 4 quadrantes em E relação ou tem que estar num éxito? não, é só você verificar se ele está aqui, é primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Se estiver sobre o eixo X, você vai dizer que ele está sobre o eixo X. Se está sobre o eixo Y, é sobre o eixo Y. Tá? Então, do quadrante, para ser um quadrante, teria que estar, vamos dizer, o Ele, X para e o Y isso, se estão para com o ele mesmo sinal. não no Tipo, mesmo sinal. é que Aqui o tipo, sinal é sabe contrário. aquele 2 mais 3, 1, 3 i? 2 Então, mais ele é um 3i. quadrante do quadrante 1. Ele está localizado do Isso. quadrante 1. Esse É isso que eu estou aqui perguntando. e esse aqui, ó, tá no quadrante 2. Tá do quadrante 2. Me dá um Se exemplo. ficasse dois negativos, tipo, seria, sei lá, menos 4 com menos 2i. Tá, aí é o terceiro quadrante. Isso, aqui, ó, vou desenhar Aí é ele, isso ó. que eu queria saber. Aqui, ó, ele Essa tá no dúvida que eu fiquei. terceiro. Menos 4, menos 2i. Ele é um número complexo que está no terceiro quadrante. Agora me dá um exemplo aqui do quarto. Seria, vamos ver. Seria, vamos ver, mais 6 menos 5 por x. Isso, Menos 5. 6, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 tá aqui embaixo. Deixa eu Então, apagar isso todo aqui. número que for imaginário sempre vai ficar do eixo x. Tudo que é número real sempre vai ficar do eixo x. Isso Tá. aí. Então, os dois são localizados em eixos diferentes. É que dessa dúvida, eu fiquei em dúvida se eixo funcionava com x e y da ordem que eram colocados ou cada um ficava num lugar específico. Entendi. Eu tinha ficado com dúvida disso. Tá bom. Acabou? Muito obrigada. Vou fazer só alguns Muito obrigada. exercícios. Não tem problema não, pode tirar. Ok, A dúvida mas é para isso obrigada por mesmo. tirar a minha dúvida em relação a isso. Tá bom, querida. Professora, Oi. isso aí eu só queria falar mesmo que essa dúvida aí eu também tive, que eu ia fazer o exercício hoje, aí eu fiquei, Ficou com essa caraca, dúvida. parte literal, mais parte, não sei Parte o quê. real, parte imaginária. Sim, isso. Aí Parte real e parte imaginária. sim, aí eu não consegui, porque como se fosse o coeficiente linear e o outro, aí eu fiquei meio confuso, mas agora eu entendi. Que E bom. outra coisa, professora, o Matheus Vinícius, ele mandou mensagem aqui, disse que tá no médico, aí não vai poder Então, assistir deixa a eu aula. botar aqui, Matheus Vinícius, vou botar falta justificada. Então, deixa eu ver quem tá aí. Rapidinho. Vão me falando os nomes aí, por favor. Larissa. Larissa, mais quem? Maria Fernanda. Maria Luciana. Fernanda, João Guilherme, Luciana, Eduardo. Eduardo, Lariane. Lariane, Gabriele. Maria Clara. Maria Fernanda, Gabriele, Maria Clara. Maria Gabriel. Clara, Gabriel, Anabela. Lara. Anabela, Lara, Camille. Camille,
Eu, professora, Davi aí, ó. Davi, Professora, fala. tenho que falar uma coisa para a senhora também. O Carlos Henrique não está conseguindo entrar devido à internet, tá? A Quem? internet dele caiu. Carlos Henrique. Ah, Tá tá. sem internet. Tá bom. Já dei falta. E a Duda Santos está entrando agora. Natan Bala tá aí também, hein? Ocupado. Natan. Tá aí. Tudo bem, Natan. Tá feia. Boa E sexta eu pra acho que tu. o Vinícius também estava aí, né? Tava. Foi o Vinícius que entrou primeiro. Ai. Vamos lá. Então, ó, a matéria da prova. Começar a apresentação. Matéria da prova. Complexos e polinômios. Complexos é tudo que a gente estava vendo até agora e polinômio também. Então, vamos ver alguns exercícios aí para a gente continuar essa revisão da prova. Dado esses dois números complexos, determinar o valor de x e y de forma que o produto dê 2. Ou seja, o produto vai dar apenas um número real. Então, a parte imaginária tem que ser 0. Então, eu vou escrever o produto e vou calcular. Como é que eu faço o produto de dois números complexos? Eu tenho que usar a distributiva. X vezes 1, x. X vezes y, mais xi. Agora eu vou usar a distributiva aqui, ó. Yx vezes 1 dá yx. Yx vezes y. Yx ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a 2. E a Sofia apareceu aqui, Sofia. Então, vai ficar x mais xi mais yi. E ao quadrado é o quê? Menos 1. Então, menos y igual a 2. Agora, eu vou juntar a parte real. Vou juntar parte real e parte imaginária. X menos y. E agora eu vou juntar essa parte imaginária aqui, ó. Xi mais yi igual a 2. Aqui eu posso botar o i em evidência. Então, vai ficar x mais y. Tem que ser igual a 2. Então, vamos ver. A parte imaginária, para ser igual a 2, a parte imaginária tem que ser o quê? Tem que ser 0. E a parte real tem que ser igual a 2. Espera aí, que eu escrevi errado. X menos y igual a 2. Então, vou repetir. Eu calculei o produto, igualei a 2 e observei. 2 não tem parte imaginária. Aqui, ó, é 0i. Não tem essa parte imaginária. Então, a parte imaginária tem que ser 0 e a parte real tem que ser 2. Isso aqui é o quê? É um sistema. Eu vou resolver. Como é que eu resolvo o sistema? Esse já está montado e pronto para a gente resolver como usando o método da adição. Então, se eu somar a equação de cima com a equação de baixo, vai ficar 2x, cancela, igual a 2. Então, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Agora, eu vou substituir, posso substituir na equação de cima ou na equação de baixo. Se x igual a 1, y igual a menos 1. Então, é assim que a gente resolve esse exercício.
Acho que dá tempo de fazer mais um. Posso passar? Passar. Pode, professora. Então, se não der, você grava uma aula separada. Isso, se não der, tudo bem. Olha só, não vai dar para resolver todos os exercícios. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou resolver mais uma equação aqui com vocês. Se não der, eu vou gravar a resolução das equações de todos os exercícios e vou disponibilizar na plataforma, tá? Aí, lembrando que vocês dão um ok lá no mural para eu ver que vocês assistiram. Então, A igual a 1, B igual a 4, C igual a 5. Então, o delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Então, o delta é 16 menos 20. Delta igual a menos 4. Nós parávamos por aqui enquanto não tinha números complexos. Agora que tem, a gente continua. X igual a menos B, mais ou menos a raiz de menos 4 sobre 2A. Então, vai dar menos 4, mais ou menos. A raiz de 4, menos 4, vai ser a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. A raiz de 4 é 2. A raiz de menos 1 é I. Então, vai ficar menos 4 mais ou menos 2i sobre 2. Então, x menos 4, x1, né? Menos 4 mais 2i sobre 2, que eu posso simplificar, dá menos 2 mais i. E x2, menos 4 menos 2i sobre 2. Que é menos 2 sobre menos 2 menos i. Repara que as raízes vão ser sempre conjugadas. O que é conjugado? É com o sinal aqui da parte imaginária contrária, tá? A aula já está acabando, a gente tem menos de 1 minuto. Quem entrou aí por último foi o Iago, que eu não tinha dado presença. Os demais eu dei presença. Então, eu vou gravar o restante dos exercícios e botar lá na plataforma, tá bom? Então, boa prova para vocês. Eu vou